Vitória teve uma classificação. Foi ruim pro Palmeiras o Flamengo perder. Agora, o Danilo não tá jogando. O Danilo joga menos minutos que o Neymar. Por que o técnico aposta tanto em Wallace, todo estabanadinho, coitado? Um jogador expulso no jogo do Maracanã, no primeiro jogo do confronto, é um deboche. Essa tem que ser uma preocupação. Ele não pode ser eliminado pelo Vitória, ainda mais dessa maneira. Eu acho que o Léo Pereira não pode ser zagueiro da seleção. É treta no Flamengo, vocês vão ver. O Alexandro tem tido bastante dificuldade com pontas rápidos. É uma das coisas mais ridículas que acontece com o Flamengo. Arrascaeta, Saul, Luiz Araújo, podia escolher. E isso... Cara, e assim, acontecer isso no vestiário, depois de uma eliminação, é uma vergonha. Aliás, alguns jogadores do Flamengo claramente já deram o que tinha que dar. E não dá nem pra acreditar que alguém teve coragem de falar isso depois de ser eliminado. Tá, e a defesa do Flamengo? Que é a defesa da seleção? Tem 3. 3, hein? 3 de 4. Eu acho que o Léo Pereira não pode ser zagueiro da seleção. Eu acho que ele jogar na lateral esquerda, já falei que eu acho que é uma ideia muito boa, se o Velho resolver usar os 4 zagueiros, que seria muito boa ideia. Eu acho que seria incrível se ele fizesse isso. E aí o Léo na esquerda acho que ia ser uma ótima opção. Não como zagueiro. Como zagueiro é Marquinhos, Gabriel Magalhães, até o Ibanez, que fez coisa boa. Thiago Silva. Eu vou levar o Thiago Silva, tá? Se eu for o Ancelotti. Zagueiros. Eu ia botar o Thiago Silva mole. Agora, o Danilo não tá jogando. O Danilo joga menos minutos que o Neymar, pô. E aí, cadê o critério? Cadê o... Por que não estão o tempo inteiro falando do Danilo nos canais? O Alexandro tem tido bastante dificuldade com pontas rápidos. Vocês têm assistido aos jogos do Flamengo? Flamenguistas, fale pra Murilo, não tá nem na pré-lista, pô. Murilo não tá nem na pré-lista. Veraldo tá jogando de volante, que acho que pode ser uma boa ideia pra carreira dele. Mas e aí, vocês têm assistido os jogos? Vocês têm visto alguma coisa? Vocês têm visto o Alexandro? O Alexandro ontem virou de costas no chute do Eric, a 70 metros de distância. Essa tem que ser uma preocupação. Porque se o velho está dizendo... O discurso do velho é uma coisa que a gente tem que olhar com cautela, sobre o que ele fala do Neymar e o que ele fala da defesa. E ele diz que, historicamente, em 2002, 94, o Brasil foi campeão porque uniu talento... Quem tem talento? Obrigado. Talento com segurança defensiva. O Vitória teve uma classificação histórica, épica, até por tudo que passou no Maracanã, pelos erros da arbitragem. O Flamengo não ter tido pelo menos um jogador expulso no jogo do Maracanã, no primeiro jogo do confronto, é um deboche, assim, uma cinte, né? Um erro crasso da arbitragem que não teve peito para expulsar Arrascaeta, Saul, Luiz Araújo, podia escolher. E isso, o próprio Jair Ventura meio que reconheceu que isso revoltou num primeiro momento, mas virou um combustível. Os jogadores do Vitória meio que se fecharam, né, para o jogo de ontem, para reverter o resultado, para dar uma resposta dentro de campo a um prejuízo que a arbitragem lhe causou no Maracanã. E aí você tem um golaço do Eric com 7 minutos de jogo. Consegue o gol cedo, o que é que o Vitória faz? Aí, ao melhor estilo Jair Ventura, marcação, baixa o bloco, tira qualquer espaço ali que o Flamengo tente, e aí o Flamengo começa a tentar a bola pelo alto. Enquanto o Vitória conseguiu executar com perfeição essa estratégia, ele foi limitando um pouco as ações do Flamengo. E aí quem começou a aparecer foi o Lucas Arcanjo, o goleiro do Vitória, com defesas muito importantes no jogo. Temos que ter um contra-ataque, na hora que esse contra-ataque surgir, a gente tem que ser cirúrgico. E com 16 minutos, o Vitória tem esse contra-ataque e faz o 2-0 com o René. O Vitória foi estratégico, o Vitória foi na base do coração e o Vitória teve atuações individuais, como as duas que a gente citou aqui, que garantiram essa classificação. Então, momento incrível que o Vitória está vivendo, um bom trabalho do Jair Ventura, mantido, depois de salvar o time no ano passado, uma classificação realmente histórica, numa semana de aniversário do clube, né? Uma semana realmente histórica e uma classificação, assim, maiúscula do Vitória. 9, a gente viu agora há poucos dias ele jogando barbaridade, não pode dar um chute peteleco, como diz o André Rocha, aos 42 do segundo tempo, na bola que ele domina e tenta colocar onde, amigo? Tinha 3, 4 jogadores, mais o goleiro, Lucas Arcanjo. Aí ele tenta dar uma colocadinha. Isso é sério. Isso é sério. O que é o Luiz Araújo? Ainda elogiaram o Luiz Araújo na transmissão. Fiquei estarrecido. O Luiz Araújo ele erra na origem do segundo gol. Passivo. Aliás, alguns jogadores do Flamengo claramente já deram o que tinha que dar. O Flamengo tem que ter uma postura no mercado no meio do ano de ajustes de elenco com chegadas e partidas. O que é o Cebolinha no elenco do Flamengo hoje? Amanhã ele pode estar em outro clube e até jogar bem, mas é de uma ineficiência absurda. Por que o técnico aposta tanto em Wallace, todo estabanadinho, coitado, e entra em situações como essa, não vai resolver nada.
Só no lance fugaz, ele pode chegar ali, fazer um gol e tal, acontecer, mas não é o que nem chega perto disso. Então, uma atuação muito ruim. Alexandro muito mal, muito mal. Tudo bem, ele ontem tinha o quê? 5, 6 jogadores que ele não pôde contar entre opção, porque teve que poupar os jogadores machucados. Entre eles, nomes importantes. O volante titular não estava disponível, os dois meias, digamos que ele teria, não estavam disponíveis, e mais o Plata, que vinha jogando bem, que seria a opção melhor do que o dos Araújo na fase atual. Mas o Flamengo que tem, em 2 jogos, ele não pode ser eliminado pelo Vitória, ainda mais dessa maneira. Não pode. Chutar 47 vezes em 2 jogos e não marcar mais do que um gol. É vexame, sim, na minha opinião. A atuação é um vexame. A eliminação, tudo bem, a gente pode entender. O Vitória se mobilizou, o time de Série A foi com a sua torcida. É perfeito. Só que não parou por aí. Presta atenção que isso daqui é um absurdo. Foi ruim pro Parmeira o Flamengo perder. Você acha? Acho. Eu não acho, não. Você vai ver. Eu acho que agora... Você vai ver os caras da Libertadores e do Brasileiro. Não, lógico, os caras vão ver. crescer. Mas o favoritismo da Copa do Brasil agora... Não, tá, mas o favorito da Copa do Brasil é o último campeão. Você É acha? o Corinthians. Você acha? Mas quem é o último campeão? Nessa Pelo menos- draga aí? Não, pelo menos ele tem que ser colocado como favorito. Isso é verdade. Não é? O campeão é Já tem Bahia mas a gente fora, tá tem vendo como é que tá no Não, brasileiro. desculpa. Ó, o Botafogo saiu, São Paulo saiu. Aí o Flamengo saiu. Flamengo Atlético saiu. Flamengo saiu. Ah, meu irmão. Próximo é o Corinthians. É, vamos apostar que o seu time cai antes? Vamos apostar o seu Quem cai antes? Depende do sorteio. E se cair os Não, dois? sorteio, vocês têm sorteio. Caiu os dois ali, ó. Tem um time, se tem um time Caiu os dois, nós tem um apostamos. time que ganha no... E aí, nação, o Flamengo foi eliminado pelo Vitória e agora, lógico que vai começar a crise, né? Muito se falou que o Flamengo estava vivendo um bom momento, estava jogando bem, tudo isso é verdade, mas assim, quando começa a funilar, como foi esse confronto contra a equipe do Vitória, ficou claro que a equipe do Flamengo não foi competitiva. E eu acho que nem no primeiro confronto, nem no segundo. Beleza, teve chance, erraram-se muitos gols, é bem verdade, mas o elenco que o Flamengo tem, mesmo com os desfalques, era para ter ganho o jogo tranquilamente. Porque o desempenho que o Flamengo fez na partida de volta contra o Vitória foi muito fraco, foi muito abaixo. Não vamos esquecer, hein? Apesar do Flamengo ter criado nos 2 confrontos, ter perdido chances de gol, o Vitória foi prejudicado dentro do Maracanã. Era no mínimo para o Flamengo ter 2 expulsões, com o Saúl e também com o Arrascaeta. Isso não rolou. Todo mundo falou isso, comentaristas de arbitragem, analistas, todo mundo. Não é porque, o Paulo César não sabe, a Renata... Não, todo mundo falou que era sim para ter sido expulsão, era sim pro VAR ter chamado. Então, o prejuízo pro Flamengo é gigantesco. Você sair da Copa do Brasil na terceira fase... Porque assim, uma coisa é você sair, de repente, foi eliminado nas quartas de final por um time que tecnicamente vem jogando bem, brigando lá em cima, e aí o Flamengo, paralelo a isso, está competindo no Campeonato Brasileiro lá no alto, Libertadores também, quartas de final. Isso a gente compreende, como foi o ano passado, por exemplo. Agora, você ser eliminado na terceira fase, em uma semana que tá tendo só Copa do Brasil, que inclusive daqui a pouco para a Copa do Mundo, isso aí não tem explicação não, mas bora botar fogo na discussão. Agora eu quero saber o que você acha aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.